muito feliz, vamos começar, estou muito feliz que eu recebi muitas mensagens de vocês durante a semana, me mandando vários stories, muitas de vocês começaram a evoluir muito, e eu achei isso muito legal. E esse é o processo mesmo, um passinho de cada vez mais a gente vai se especializando, e é treino, como eu falei para muitas de vocês, é muito treino. Muitas vezes a gente vai ter dúvida e que a gente vai precisar superar cada uma dessas etapas, né? Então, parabéns para todas vocês que estão se dedicando, que estão aqui hoje de novo comigo, e vamos superar cada um pouquinho mais. Vocês estão vendo a minha tela de aulão aí, de Vitória? Continuação. Eu estou vendo aqui. Está todo mundo vendo? Ok, então, vamos lá. Bem, vamos relembrar tudo que a gente aprendeu na última aula, né? Sobre as regras, sobre as dicas. As regras. Ainda não está, desculpa te interromper, ainda não está aparecendo para mim, não. Vê não. Se não apareceu ainda? Não. Então, você sabe ali onde aparece as pessoas que estão na sala? Você está pelo celular, Sim. não tá? Então, lá em cima vai ter Superafreguesia EAD, Superafreguesia EAD, Superafreguesia, você tá vendo? Vai não está aparecendo isso, não. Procura onde tem o pessoal do Supera, que aí vai ter uma das imagens que tem uma caixinha e uma setinha para cima. Apresentar tela. Não, tem que ser apresentando tela. Que tem uma caixinha e uma setinha para cima. Clica nesse Superafreguesia. Tem 3 pontinhos aqui em cima. Ativar legendas. Não é isso não. É embaixo. É onde tem as pessoas que estão falando. Você está vendo que eu estou falando, aí está aparecendo em cima ali, onde tem as pessoas falando? Sim, onde tem as pessoas falando. Então, onde tem 2 bonequinhos. É isso? 2 bonequinhos. Isso, 2 bonequinhos. Aí embaixo você vai ver um que tem um quadrado, né? Um quadrado, um retângulo com uma setinha para cima. Sim. Aí, se você clica nele, aparece a imagem que está sendo mostrada. Agora eu estou vendo. Apareceu? Estou vendo uma imagem. É um homem e uma mulher e ele está com um pincel na mão? Isso aí, esse mesmo. Tá ótimo. Tá, obrigada. Nada, vamos lá. Então, vamos relembrar aí as regras, relembrar as dicas que a gente deu na semana passada. Bem, as regras, lembrando, os protegidos, eles são conectados na vertical ou na horizontal e eles não podem estar isolados. Ou seja, se a gente protege algum número, esse número protegido, ele nunca pode ficar isolado dos outros. Porque a gente precisa criar uma grande malha desses números que são protegidos. E os eliminados, eles só podem se encostar pela diagonal. E eles podem sim estar isolados, isso não tem problema, tá? Então, um que está eliminado, ele pode ficar distante dos outros. Mas se eles estiverem juntos, eles vão estar ligados pela diagonal. E as dicas? Alguém lembra do que é o proteger o meio? O que é o proteger o meio? Quando tem algum entre 2 iguais, né? Isso aí, Virgínia. Quando a gente tem um número que está entre 2 iguais, a gente precisa proteger esse que está no meio desses 2 iguais. Alguém lembra o que é eliminar os irmãos distantes? Eliminar os que estão protegidos. Iguais e um isolado. Quando tem mais de 2 na mesma linha, elimina o que está mais distante. Exatamente. Se tiver 2 juntos, 2 números que são iguais e um separado, esse número que está separado, ele vai ser eliminado. Certamente esse vai ser eliminado. E esses 2 juntos a gente só vai descobrir depois fazendo as regras. Então, a gente sempre que tem 3 números ou mais, 2 deles estão juntos e um ou mais estão separados, esses números que estão distantes
vão ser eliminados. E o eliminar os repetidos, o que é isso? Taila, por favor. Eu? É que eu bati aqui em lugar errado, saí da reunião, agora já voltei. A Já minha voltou. dúvida é justamente nos irmãos distantes. Você pode explicar de novo? Posso. Então, os irmãos distantes é o seguinte: se a gente tem 3 ou mais números, 2 deles estão juntos e o resto está separado, esses que estão separados, eles vão ser eliminados. Certamente esses separados vão ser eliminados. Esses 2 juntos, a gente só vai descobrir ao longo da construção desse ritório, quando a gente tiver as certezas dele. Entendeu? Conseguiu compreender, Jane? Jane? Vamos lá. Quando estiverem 2 juntos e um separado, o separado é que vai ser eliminado? Essa é a certeza. Esse separado ele já vai ser eliminado direto. E aí depois, com esses 2 juntos, a gente vai descobrir qual que vai ser eliminado ou não. Tá, muito obrigada. Nada. Ô, Oi. Taila, Fala. apresentando na tela os números, porque eu não estou vendo os números, não. Você está apresentando? Estou apresentando, mas ainda não está aparecendo número nenhum. Eu só estou explicando mesmo as regras, tá? Estou relembrando tudo isso. Eliminar os repetidos. O que é isso? Alguém lembra o que é eliminar os repetidos? Mais alguém? Dou-lhe uma. Tem que ver se dá para eliminar os que estão repetidos, né? Se não tem... Então, os repetidos, o que acontece? Quando a gente protege um número, a gente vai sempre olhar na horizontal e na vertical se na linha ou na coluna esse número se repete. Se esse número se repetir, a gente já tem uma certeza que os outros que estão ali na incerteza vão ser eliminados. Se a gente já tiver um protegido, os que estão na linha ou na coluna que tenham a mesma numeração, eles vão ser eliminados. E proteger os amigos. O que é isso? Quando a gente elimina um número, a gente vai proteger os que tem em volta, ou seja, proteger o que está em cima, o que está embaixo e o que está dos lados. Essas são as dicas para a gente iniciar um ritório. Vamos lá. Eu deixei para vocês fazerem o ritório nível fácil. Aquele exercício que eu mandei por e-mail. Todo mundo fez? Não? Eu tô vendo pessoinhas aqui balançando a cabeça falando que não. Mais alguém fez? Mais alguém não fez? Eu não recebi, não. Por e-mail. A gente enviou por e-mail e enviou também nos grupos da turma. Quando você mandou por e-mail, por favor? Foi na semana passada, se eu não me engano, na quinta-feira antes do aulão. Eu enviei para vocês. Mas não tem problema. Vamos fazer o seguinte. Quem não fez, ou quem ainda... Vocês estão vendo aí na tela. Quem ainda não fez, vamos fazer o seguinte. Eu vou dar 5 minutinhos para vocês copiarem o que está aparecendo aí no papel. E aí a gente vai fazer junto, então. Tá? 5 minutinhos para copiar o que está aí, para aqueles que não receberam por e-mail, para aqueles que ainda não fizeram. Para aqueles que fizeram, peço um pouco de paciência, mas a gente vai resolver todo mundo junto aqui. E aí a gente vai corrigindo o ritório da semana passada do nível fácil que eu deixei. Tá? Taina, Eu vou aguardar. Algumas coisinhas eu até sei, mas como eu não tenho praticado e eu faltei a aula passada, eu vou aguardar fazer, tá bom? Tá ótimo, tá ótimo. Aí você vai tirando as dúvidas aqui depois. Tá. Taila? Oi, Virgínia. Sempre que eu elimino um, eu já protejo dos lados. Isso, os dos lados e os de cima.
Os de cima e De de baixo. baixo? Isso, faz uma cruz, né? O de cima, o de baixo e os do lado. A gente sempre vai proteger quando a gente elimina um. Beleza. Pronto, voltei. Vai começar a aparecer na tela de vocês de novo. Vocês estão vendo? Agora foi, vamos lá. Então, vamos corrigir, então, esse irritório aqui que está na tela de vocês. Bem, a gente vai iniciar protegendo os meios. Todo mundo fecha os áudios. Está dando uma pequena interferência aqui. Vamos lá. A gente vai começar protegendo os meios, ou seja, protegendo os que têm entre 2 iguais. Então, a gente vai começar na vertical. Então, na primeira coluna, a gente tem um 3, um 1 e o 3. Então, nesse caso, a gente já vai proteger esse 1 que está aí no meio de 2, 3. Certo? Todo mundo concorda? Logo em seguida, a gente já vai, o quê? Olhar na segunda coluna. Na segunda coluna tem o 1, tem o 5 e tem o 1. O que a gente faz? Protege o 5. Exatamente, protege o 5. Vamos olhar na terceira coluna, não tem nenhum. Na quarta coluna, também não tem. Na quinta coluna, também não. Então, aí agora a gente vai para a linha. Vamos olhar a primeira linha. Tem algum número que está entre 2 iguais? Também não tem. Na segunda linha, também não. Na terceira, a gente acha aí o 1, que está entre outros 2 1. Certo? Uhum. Na quarta linha, não tem nenhum. Na quinta linha, também não tem nenhum. Agora, a gente vai olhar e eliminar os repetidos. Vamos fazer a mesma coisa. Vamos iniciar pela vertical. A gente já tem o 1 protegido. A gente tem ali os irmãos distantes, quer dizer, ali na linha a gente já vê na primeira linha os irmãos distantes. Lembra que eu falei que era para a gente olhar os irmãos distantes? Ver 2 números que estão grudados e um número que está distante? Ali a gente tem 3 que estão ali, que são irmãos. 2, 3 lá no final, na quarta e na quinta coluna. Eles estão juntos e o outro 3 está aqui no início, na primeira coluna, então ele já vai ser eliminado. E aí, o que a gente faz? A gente protege o que está em volta. Certo? Não, eu não entendi esse 1 aí. Por que se protegeu esse 1? Porque a gente tem que eliminar os irmãos distantes. Você lembra o que é o irmão distante, Cléria? Não, eu cheguei agora. Tá, então, irmãos distantes funciona da seguinte forma. Você vê que nessa primeira linha tem 3, 3, né? Então, aí o que a gente faz? Tem 2, 3 que estão juntos, que são aqueles últimos lá da primeira linha. Uhum. E um deles está separado. Então, a gente sabe que esse separado... Ela está falando e eu não estou ouvindo. Oi, Luzia. Oi, Tayla. Aqui está escrito gravado, não estou entendendo. Tá sendo gravada essa aula. Não estou ouvindo você. Você não está me ouvindo? Você, desde que você mexeu aí, você não tirou o som, não? Não. Tem certeza? Eu estou te ouvindo, Luzia. Então, Cléria, aí o que a gente vai fazer? Esse 3 que está separado, ele com certeza vai ser eliminado. Por quê? Um desses outros 2, 3 também vai ser. Só que a gente vai saber isso mais para frente. Qual deles que vai ser. Tá? Tá, então esse aqui vai ser eliminado. Quando a gente elimina, a gente protege o que tem em volta. O 1, a gente já eliminou. A gente já protegeu ele de baixo. Então, a gente já vai proteger o 1 que está do lado. E a gente, sempre que elimina um número, a gente protege o que tem em volta. Tá? Então, esse sempre vai ser protegido o que tem em volta. Agora, a gente vai olhar o que já tem repetido. Né? A gente já tem um 1 protegido nessa primeira coluna. Então, o outro 1
vai ser eliminado. O 1 dessa mesma primeira coluna. Ele vai ser eliminado. Quando a gente elimina, a gente protege o que tem em volta. Então, o 5 e o 3 aqui vão ser protegidos. Vamos olhar agora na segunda coluna. Na segunda coluna, já tem o 1 protegido. Então, o 1 que está nessa mesma coluna, ele vai ser eliminado. Quando é eliminado, eu protejo o que tem em volta. Então, vou proteger o 3 e vou proteger o 4. Agora, a gente vai olhar que o 5, ele não tem nenhum repetido na linha, tem um 5 nessa segunda coluna. O 5 da segunda coluna, segunda linha, ele não está se repetindo, nem na linha, nem na coluna. Mas o 4, que está na quarta linha, segunda coluna, ele está se repetindo nessa linha. Então, a gente já vai eliminar esse 4 também, que não está protegido. E proteger o que tem em volta. Certo? Chegamos, então, ao 2. Vocês estão vendo que tem um 2 na terceira coluna, na última linha, que ele está protegido. Então, o 2 que está na primeira linha, terceira coluna, ele vai ser eliminado. Se eu elimino ele, eu protejo o que tem em volta. E aí a gente chega na quarta coluna. Quarta coluna, terceira linha. Tem um 1 aí que está se repetindo. Esse 1 ele vai ser eliminado e a gente vai proteger de novo o que tem em volta. Todo mundo acompanhando? Alguma dúvida até aí? Tem que pensar muito. Tem que pensar muito porque é um processo. Isso não vai acontecer se a gente não treinar, né? Então, ter todo esse pensamento rápido é uma questão de prática. Aí a gente vai olhar aquele 3 que está na primeira linha. Já tem um 3 protegido. Então, a gente sabe que o 3 que está do lado dele vai ser eliminado. A mesma coisa vai acontecer com esse 4 na quarta coluna, última linha. Ele vai ser eliminado também, porque já tem um outro 4 protegido. Então, aqui a gente vai proteger o 1, vai eliminar o 3 lá em cima e vai proteger o 2 que está embaixo dele. E aí, terminamos assim. O que vai acontecer com esse 3 que está na última coluna, na quarta linha? Ele vai ser protegido ou ele vai ser eliminado? O que vocês acham? Protegido. Protegido, exatamente. E por que ele vai ser protegido? Porque o 1 que está abaixo dele está protegido. E o 1 que está do lado dele também está protegido. Então, eu preciso ter um protegido ali entre eles para conseguir ligar eles na malha dos protegidos. Então, aqui, a gente já sabe que todos os protegidos, eles estão conectados. Os eliminados, eles estão conectados pela diagonal e tem os que estão isolados. Isso não tem problema. Alguma dúvida em relação a esse território? Fala, Jane. Por favor, veja o número 1 que está na terceira coluna, terceira linha. Terceira coluna, terceira linha. Você tem quadradinho vermelho em volta dele todo. Uhum. A menos do 3. Uhum. Aí você fica com o 4 que está protegido e o 1 que também está protegido. Uhum. Eles só se tocam pela diagonal, certo? Não. O 1 e o 4? O 1 e o 4 da segunda coluna.
1 e o 4 da segunda coluna, não. O 1, ele está ligado ao 3. Ele tem que, os ligados, os protegidos, eles têm que estar conectados ou na vertical ou na horizontal. Pois Os é, mas protegidos, eles a vão minha estar ligados pergunta é assim. a minha pergunta é a seguinte: se não estiver prendendo o número protegido, vamos supor que aquela linha onde todos estão protegidos, a linha logo de cima, Sim, a não segunda linha. existisse. Então, vamos dizer, a linha de cima não existe. Então, você está com o 1 isolado e isso não é permitido, concorda? Ou, por ele estar ligado ao 4 na diagonal, ele pode ficar? Então, o Ritori, se eu não tivesse essa linha, esse Ritori não daria certo. Ah, tá. Ele não Estaria daria errado certo. porque você Estaria prendeu errado. o 1. Exato. Tá, beleza. Então, eu tenho sempre que ter tudo que está protegido conectado. Se essa linha, que está todo mundo protegido, não existisse, eu ia ter o 1 ali separado. Se eu tivesse um separado, isso ia dar errado. Tá, perfeito. Tá? Então, tem que estar muito atento a isso. Tem que estar tudo conectado. Está tudo conectado? Não tem nenhum número repetido? Tá certo. É só checar se tem número repetido, se tem número isolado. Se tiver número repetido, número isolado, começa de novo que deu errado. Tá bom. Tá? Muito obrigada. Nada. Eu percebi nos alunos que me enviaram Ritórios durante a semana que teve alguns que tiveram essa dificuldade de ter um número protegido e não se atentar que o que estava em volta precisava ser protegido também, para conectar tudo ali. Tá. Certo? Luzia. Bom dia. Finalmente eu consegui entrar na sala. Bom dia a todos. Eu queria só que você esclarecesse para mim uma coisa que eu não entendi. Esse 1 que está aqui embaixo, você eliminou ele, né? O 1 da primeira coluna, sim. O 1 embaixo da primeira coluna eu eliminei. Por que esse 1 foi eliminado? Explica para mim. Porque o 1 da primeira coluna em cima, ele está entre 2 e 3. Então, quando ele está entre 2, a gente protege o meio. Lembra disso? É a primeira regra. Primeira dica, na verdade. A gente protege o que está no meio de 2 iguais. Então, como eu tenho esse protegido, eu já vou eliminar o de baixo por conta disso. Porque eu já tenho um protegido na coluna. Eu tenho sempre que checar. Eu protegi algum número, eu checo na coluna e na linha. Tem algum número repetido, tem algum número igual a ele? Se tiver, eu elimino ele. Tá? Tá, entendi. Aí, por isso que eu eliminei aquele 1 de baixo. Tá bom, obrigada. É porque eu tinha protegido ele. Ah, tá. Não, a gente tem que sempre olhar. Primeiro, sempre começa com proteger o meio. Começa sempre por esse, porque a gente já sabe que o que tem entre 2 iguais, um deles vai ser eliminado e o outro vai ser protegido. Então, esse meio, a gente já tem certeza que vai ser protegido. Entendeu? Tá bom, obrigada. Nada. Ivandra, pode acontecer, não é o caso aqui, tá? De você ter 2 números iguais e os 2 serem eliminados por outros motivos, ou de linha ou de coluna? Pode acontecer isso? Raramente vai acontecer. Raramente. Isso são ritores bem mais avançados que são muito grandes. Mas, assim, eu particularmente não vi nenhum, de fato, que acontecesse isso. Mas é possível se tiver na regra ali, se ele tiver uma certeza. Pode ser que seja. Né? A gente tem que checar se está conectado, se estiver conectado, tem que eliminar e tudo mais. Tem que fazer essa checagem.
Se por algum acaso ele precisar ser eliminado, ele vai ser. Tá. Tá, então depois eu te mando no particular. Tá bom? Tá bom. Tá bom. Vamos lá. Vamos continuar aqui. Vamos agora fazer um ritório de nível médio. Vou aumentar aqui para vocês verem. Esse ritório aqui eu não enviei para vocês. Ah, sim, sim. Esse aqui não foi enviado. Esse aqui é a surpresa. Para fazer junto ou não precisa? Esse aqui a gente vai fazer junto. Meu Deus. Esse aqui a gente vai fazer junto. Não precisa copiar, se vocês não quiserem. É só a gente ir fazendo junto. Depois, esse material todo em PowerPoint, eu vou liberar eles para vocês, para que vocês tenham esse acesso e vocês possam também fazer para tirar dúvida, para treinar também, né? Porque esses ritórios, né, estão no nosso acervo, mas a gente não deixa eles liberados para todo mundo. Mas aí vocês podem fazer esse mesmo processo de usar o círculo, que é os protegidos, e usar os quadrados, que são os eliminados, vai estar tudo certinho aqui, tá? Bem, vamos começar então. O que a gente precisa lembrar? Proteger o meio. Esse é o primeiro passo que a gente vai dar. Então, a gente vai olhar aqui na coluna. Vamos começar pela coluna. Nessa primeira coluna, a gente vê que esse 6 da terceira linha, ele está entre 2 e 2. Então, esse número vai ser eliminado ou vai ser protegido? Protegido. Muito bem. Então, a gente vai proteger esse 6 aqui. Vamos continuar olhando coluna. Não tem mais nenhum nessa coluna que esteja entre 2 iguais. Vamos olhar agora a segunda coluna. Na segunda coluna, tem esse 4 que está entre 2 5. A gente vai fazer o quê? Proteger. Exatamente. Proteger. Vamos proteger esse 4 aqui entre esses 2 5. Vamos continuar olhando. Na terceira coluna, tem algum número que está entre 2 iguais? Não. Muito bem. Na quarta coluna, tem algum número que está entre 2 iguais? Tem, o 6. O 6. Isso aí, o 6 está entre 2 iguais. Na quinta coluna, tem algum número entre 2 iguais? Não. Não tem. E na última coluna? Tem 4. Tem o 4. Muito bem. Então, o 4 vai ser protegido também. Agora, a gente vai olhar na linha. Na linha 1, tem algum número protegido que tem? Não. Na segunda? Tem o 3. Na segunda, tem o 3, que está ali entre 2 4. Então, a gente vai proteger esse 3 também. Na terceira linha, não tem? Na quarta linha, tem 1. Tem o 1. E tem o 6 também. O 6 é o 6 e 1. Isso aí. Tem o 6 e 1. Então, a gente já vai proteger esse aqui também. Na quinta linha, tem algum? Não. Não tem. E na última linha? É o 4. Tem o 4. Muito bem. E aí a gente já protege aqui. Agora, segundo passo. Vamos eliminar os irmãos distantes. Né? Então, deixa eu digitar aqui. Elimine os irmãos distantes. Na primeira linha, tem algum irmão distante? Tem o 5. O último 5. Tem o 5. O último 5, então, ele vai ser eliminado por causa disso. A gente elimina aquele 5 ali. Deixa eu botar aqui. E aí, o que a gente faz com o que tem em volta? Protege. Protege 1 e o 2, 1 e 6. Isso aí. O 2, o 1 e o 6. Vamos proteger eles aqui. perfeito. Isso aí, tem o 6 também. Agora, nessa segunda linha, tem algum irmão distante? Não. Terceira linha, tem algum irmão distante? Não. Quarta linha,
também não. Não. Quinta linha, não. Sexta linha, também não. Vamos olhar agora a coluna. Primeira coluna, tem algum irmão distante? Não. Não, o 5 não é, porque tem um numa ponta e outro na outra. Ah, tá. Tem que ter pelo menos 3, né? Oi? Tem que ter pelo menos 3, né? Tem que ter pelo menos 3, 2 juntos e um separado. Tá bom. Na segunda coluna, tem algum? Também não. Não. Terceira? Não. Não. Quarta coluna? Não. Quinta Também coluna? não. Também não. Sexta coluna? Também não. Show! Agora, a gente vai eliminar os repetidos. Aqui na primeira coluna tem o 6. Ele não se repete e na linha também não. Então, ele a gente não vai mexer. Tem o 4 aqui na segunda coluna e na segunda linha. Opa, tem um 4 aqui. Na segunda linha. Esse 4 aqui, então, ele vai ser eliminado, porque já tem um circulado ali. E aí, o que a gente faz? Protege o que tem em volta. Protege o 1. E aí vai proteger o 1, porque os outros já estão protegidos. Vamos continuar olhando. Esse 6 aqui, na segunda linha, ele não está na segunda coluna, ele não está se repetindo nem na coluna, nem na linha. Então, para a gente não importa mais ele. O 3 da terceira coluna não se repete nem na linha e nem na coluna. O 2, ele não está se repetindo nem na linha e também não se repete na coluna. O 1 da quarta coluna também não está se repetindo. Esse é um processo que a gente tem que fazer sempre. Tem sempre que analisar tudo. O 6, que está protegido na quarta coluna, também não está se repetindo. Vamos passar agora para a quinta coluna. O 6 não está se repetindo, mas a gente já encontra o 1 que se repete. Né? Olha o 1 aqui, e tem o 1 nessa mesma coluna. Então, a gente já vai eliminar esse 1. Eliminar esse 1. Exato. O 4, aqui na penúltima coluna, ele não está se repetindo. Então, a gente já deixa ele ali. Aqui, na última coluna, a gente tem o 1, que não se repete nem na linha nem na coluna, e tem o 4, que não se repete nem na linha e nem na coluna. Certo? Certo. E agora, o que a gente vai fazer? Quem chuta aí? Quem diz por onde que a gente vai começar? Continuar aqui o nosso território. Eu não consegui achar por onde vamos começar. Eliminar agora. Proteger os amigos. Nós vamos proteger os amigos. A gente já protegeu os amigos também. A gente já protegeu os que estão eliminados. Eliminar os repetidos. Números repetidos. Tem algum que a gente não eliminou? Não, todo mundo já foi. Todo mundo já foi. Eliminar a primeira coluna. Tem dois. Ainda tem Mas aí que tá. Ali a gente ainda não. A gente tem uma incerteza. A gente não Começaria sabe qual. pela terceira linha com a dica de 2. A gente não sabe qual. Por quê? O que você vai fazer ali, Ney? Porque eu ia proteger o dono lá do canto, porque eu tenho que ter o 5 liberado por causa do 1, o 3 liberado, e aí eu eliminava o 2 da última coluna, protegia o 5, o 2 e o 3. Para poder liberar o 1 lá de cima. Eu acho que a gente tem que começar pela primeira coluna, protegendo esse primeiro 5, porque aí eu elimino o último 5 da mesma coluna e elimino os 5
da primeira linha, o segundo 5. Não pode Entendi. proteger o primeiro 5, não, porque ele vai ficar na diagonal. Vamos descobrir aqui. Olha Não aqui, se primeiro protege passo pela que a gente diagonal. faz. Porque Vocês estão protegido é o vendo segundo aqui. 5. Vocês estão vendo aqui, esse 2 aqui, da primeira linha, se eu não protejo esse 6, ele vai ser esquecido ali? Ele vai estar distante dos outros protegidos? Sim, você vai ter que proteger o 6. Eu tenho que proteger esse 6 para não deixar o 2 isolado. Isso. Essa é uma certeza que eu já tenho. Esse 5 vai acontecer a mesma coisa com ele. Eu vou precisar proteger esse 5 para não deixar o 1 em cima dele isolado. Certo? Essas são certezas até agora. Nessa linha e nessa coluna, tem outro 5? Não tem. E aí a gente já começa o quê? A tensão sustentada. Do nível médio para cima, a gente precisa supor várias coisas. Né? Por isso que eu preciso que vocês tenham muita atenção no raciocínio que vocês forem fazer. Porque o que vai acontecer? Por exemplo, vocês estavam falando desse 5 aqui em cima. Foi muito válido esse raciocínio. O da Inês aqui no 2 também. Porque é um e se? E se eu fizer isso? O que vai acontecer? O que isso vai acarretar? Por exemplo, se eu elimino esse 5, eu vou proteger o 5, vou proteger o 2. Certo? Porque se eu protejo esse 5, o 2, lógico, vai estar protegido ali também, porque eu vou ter que deixar ele ligado ao 5 que eu iria proteger aqui. Certo? Entendi. E aí, o que acontece? Eu vou eliminar esse 2. Se eu elimino o 2, eu vou proteger esse 3. Mas se isso tudo for acontecendo, o que vai acontecer? Esse 6 aqui, ele vai estar isolado. Ele vai ficar isolado. Então, eu preciso Qual fazer... 6 que vai ficar isolado? O 6. O 6? Não, o 3. O 3 embaixo. Aqui, ele vai ficar isolado. Por quê? Eu vou ter que eliminar esse 3 e vou ter que eliminar esse 5. Porque na linha e na coluna, vocês conseguiram entender aqui? Eu protegi esse 5. Eu elimino o 5 embaixo. Eu protegi esse 3, eu elimino o 3 do lado. Então, esse 3, ele ficou isolado. Então, não pode acontecer isso. Então, as certezas que eu tenho são... Você vê, é uma checagem que a gente vai fazendo. Esses aqui. Saindo, tá, querida? A gente então, não vai poder o 5 fazer lá nada. de cima você tem que trocar, botar eliminado. Isso, o do canto. Isso aí. E fazer isso aqui. Exatamente. Exatamente. Esse 2 aqui, então, ele vai realmente ser eliminado. Então, aqui eu elimino esse 2. E aí eu vou proteger o 6, vou proteger o 3. Certo? Todo mundo acompanhando? Todo mundo foi aí? Entenderam? Aí o que eu faço? Aí elimina o 5 da segunda coluna. Você pode salvar o 5 da primeira coluna, tem que porque já foi eliminado um lá em cima. Não, sim, aquele ali já foi protegido. Agora, eu tenho que olhar na segunda coluna. O 5 da primeira linha foi protegido. Então o 5 da segunda coluna vai ser eliminado. E aí a gente vai proteger o que tem em volta. Isso aí. Protege o 4. Agora, a gente vai olhar o 3 aqui, ó. O 3 da quinta linha foi protegido.
E aí, o que vai acontecer com o 3 do lado dele? Eliminar. Exatamente. A gente elimina. O 5 e o 2. Protege o 2 e o 5. Protege o 5 e protege o 2. Muito bem. E esse 5 aqui, ele vai ser protegido ou vai ser eliminado? Protegido. Ele não vai ficar isolado. Protegido, para não deixar o 3 isolado. Muito bem. E agora? O que a gente pode fazer? Agora... Protege um da terceira coluna. Protege o 1 da terceira coluna, senão ali ele vai isolar o 2, o 5 e o 3. Isso aí. E agora? E agora? E agora? E agora? O que vai acontecer com esse 2 aqui? Menina. Eu acho que esse 2 tem que ser eliminado. Tem que proteger. Não? Esse proteger, porque não tem... Esse senão 2 senão tem vocês que ficam isolados. Proteger. Senão vocês ficam isolados. É? Isso aí. É. Se eu elimino aqui o 2, eu deixo o 6 isolado. Isso não pode acontecer. Então, esse 2, ele tem que ser protegido por causa disso. Tá. E agora? Aí elimina, e esses 3? Elimina o 3. E esses 2? Elimina esse 3. Esse 2 fica protegido também? Os 2, a gente Eu tem que eliminar primeiro pensar três. mais lá na frente. Esse 3 aqui, o que a gente tem que fazer? Vocês veem que tem 4 3 aí que a gente ainda não sabe o que fazer. A gente vai eliminar, porque o 3 da última coluna, lá no cantinho, ele tem que ser... Tem que ser protegido. Não, ele pode até ser eliminado também. Ele não Sim, vai... ele pode ser eliminado, ele pode ser eliminado, protegido. Primeiro tem que Mas, eliminar o 3 da quarta coluna. Primeiro 3. 1, 2, 3. Esse 3 aí pode eliminar, não pode? Esse 3 aí que está entre os protegidos pode eliminar. Pode eliminar? Exatamente. Certeza? Pode eliminar esse 3. Tem. Porque ele não vai barrar Certeza. ninguém ali, o caminho, ó, ele não vai barrar ninguém. De baixo. Podemos. E o 3 de baixo, o que a gente faz com aí ele? elimina o outro. Elimina o outro 3. Esse 3 aqui de baixo vai ser eliminado também? Não. O 3 vai ser Taila, Eu? eu me perdi, eu não sei onde é que você está. Ah, que você está fazendo por coluna, não é isso, Taila? Coluna, isso. Ah, Eu. tá. Taila, eu acho que esse 3 aqui, da quarta coluna abaixo do 6, teria que ser eliminado para proteger o do canto, para ele não ficar isolado da última coluna. Vocês estão vendo que essas são todas as possibilidades que a gente vai testando. Se eu elimino um, eu tenho que proteger o outro. Se eu elimino ele, eu tenho que proteger. Isso são testagens que a gente vai fazendo. Vamos testar. Se eu elimino esse, se eu elimino o 3 de baixo, eu vou proteger o 3 aqui. Eu vou proteger o 3 aqui. Isso. E logo eu vou eliminar esse 3. Não dá. O que a gente percebe aqui? Ficou isolado. Ficou isolado, então não Tem dá. que eliminar. Não dá. Então, a gente tira e vai fazer o quê? A gente vai proteger esse aqui de baixo, vai proteger esse aqui de cima e vai eliminar esse. E agora? Você vê que o 3, o 4, o 6 entraram na malha. Certo? Uhum. Entenderam ali? E agora, o 1, o 3 e o 4, o 1, o 5 e o 6, tem esses 2 aqui. É o 2 da última coluna. Tem que eliminar. Porque se eliminar o outro 2, vai fechar Se eu elimino esse 2 aqui, eu fecho a possibilidade do 6 e o 1 se ligarem. Então, eu tenho que eliminar esse 2 da última coluna.
e ligar o 2 anterior a ele. Entenderam? Entendi. Vocês veem que é realmente um passo a passo. A gente tem que analisar todas as etapas para que assim a gente consiga chegar nesse nível de abstração, que a gente tem que conseguir visualizar o Ritori como um todo. Taila, Renê. Esse Ritori não é parente do Sudoku? O Ritori é um primo distante do Sudoku. É um primo distante. Porque esse é um jogo de eliminação, né? E a gente elimina os repetidos. O Sudoku, não. O Sudoku a gente vai preenchendo, mas tendo esses raciocínios também. Se eu colocar isso aqui, o que vai acontecer lá na frente? Né? Então, daí elimina e tal, tem uma regrinha aí. Esse aqui é um jogo de eliminação. O Sudoku não. O Sudoku não é de eliminação. Mas não pode ter número repetido. Não pode ser número repetido, exatamente. É aí que eles convergem, é aí que eles se encontram. Uma certa familiaridade. Exato. Agora, lembra aquele nível médio que eu passei para vocês, que eu deixei para vocês fazerem? É eles que a gente vai fazer aqui agora. Vocês fizeram eles antes, vamos fazer agora 15 minutinhos para vocês fazerem ele. Taila. Oi. Oi, Malu. Qual a finalidade final? Está ouvindo? Estou. Qual é a finalidade real desse jogo? Finalidade real dele. Dentro da nossa cabeça. Dentro da nossa cabeça? Da nossa cabeça. É para trabalhar o nosso raciocínio lógico, é para trabalhar a nossa atenção sustentada, é para trabalhar a nossa concentração, Por isso que é difícil. nossa atenção. Então, tudo isso vai ser trabalhado num jogo como esse. Então, é por isso que é muito difícil. Eu ainda não pego ele. Eu só fazer as 2 primeiras partes. Depois fica uma coisa absurda para mim. Mas, como eu falei, é uma prática. É a prática que a gente vai conseguindo pegar. Todos esses, e se eu fizer isso, e se eu fizer aquilo, é tudo atenção sustentada. Você tem que imaginar passos à frente, saber exatamente onde você errou, o que você pode fazer para retroceder e fazer de novo. Sim, mas no final, por exemplo, os números que ficam visíveis, eles têm que ter uma sequência, porque não qual seria a sequência dos números visíveis? Então, ele não precisa ter uma sequência. Eles precisam, todos eles, estar interligados. Todos os que estão ali visíveis, que são os protegidos, todos eles têm que estar conectados. Tem que ser uma grande malha. E eles só podem... eliminar de uma forma os outros que não cheguem a esse resultado de estarem tais números visíveis, estando conectados, sem repetidos, né, sem eliminar. Isso aí. Eles não podem. Na próxima aula eu chego à conclusão legal. Mas é isso, a gente tem que estar ciente de que os protegidos eles vão estar conectados entre si, só conectados na vertical e na horizontal, e os eliminados, eles vão estar ali acontecendo, só que eles só vão estar ligados ou na diagonal e eles podem sim estar isolados, né? E esses números que estão conectados, né, que são os protegidos, não podem haver repetição. Por isso que a gente elimina números. Tá bom. Tá bom? Vamos lá, vamos tentar mais um. Vamos fazer isso aqui, vai, gente. Hoje a gente vai estender um pouquinho, porque deu esse problema aqui. Mas qualquer dúvida, estou aqui. Façam assim que a gente vai corrigir. Oi. Me tira uma dúvida. Quando diz aqui os irmãos, proteger os irmãos distantes... Não, a gente vai eliminar os irmãos distantes. Uma linha e uma coluna? Oi, Lívia, eu não estou te ouvindo. São eliminados. Os distantes são eliminados. Mas aí é na mesma linha e na mesma...
coluna? Isso, por exemplo, se eu tenho na mesma linha Mesma dois linha e números na coluna? juntos. Isso, pode ser ou na mesma linha ou na mesma coluna. Se eu tiver na mesma coluna dois iguais e um distante, você elimina o distante. Na linha, a mesma coisa. Tem dois iguais e um distante, você elimina esse distante. Tem sempre que olhar linha e coluna. Tem que começar. Tá? Tá. Não, é esse. Esse não tem proteção do meio, né? Oi, Nil? Esse exercício não tem proteção do meio, não. Né? No meio são 3 números iguais. Então, quando tem números iguais, tem dois iguais e um no meio deles, você protege esse do meio. Essa é a primeira fase. Isso é claro. É a primeira fase. Você tem dois iguais e um no meio, você protege do meio. Não tem inteligência, é só visual. Isso aí, né, é visual. Esse eu acerto. Isso eu acerto com certeza. Mas aí que tá. Existe essa regra por um motivo. Porque a gente sabe que um desses iguais vai ser eliminado. Então, e aí, quando um deles for eliminado, esse do meio com certeza vai ser protegido. Então, a gente já vai começar protegendo esses, porque é uma certeza que a gente tem. Entendeu? E os dois em volta, um deles vai ser eliminado. Um deles vai ser eliminado. Quando vai ser, a gente vai descobrir. Ó, Deus é que sabe. Só Deus que sabe. Não, a gente também vai saber. Sim, uma hora vamos. Uma hora vai, exatamente. É bom começar pelo horizontal, né? Para proteger, né? Você pode decidir se você vai começar pela horizontal, se você vai começar pela vertical, não importa, desde que você siga essas regras de proteger o meio, depois eliminar os irmãos distantes, depois eliminar os repetidos, protegendo sempre os amigos que estão em volta. Tem que seguir essa regrinha. É porque eu não sei regra, eu fazia sem regra. Aí, não pode, quando a gente faz sem regra, leva muito mais tempo. Dá uma dificuldade para mim. Exato. Se a gente faz sem regra, o que vai acontecer? Tentativa e erro. Quando a gente vai na tentativa e erro, a gente não tem certeza de nada. Se a gente não tem certeza de nada, olha o tempo que a gente perde. É um tempo enorme, enorme que a gente perde. Eliminar os irmãos teria que ter 3 iguais na linha ou coluna. Isso. Tá. Aí na primeira coluna já vi que tem 3 irmãos aqui juntinhos, separados por 1, 2. Vamos lá. Isso aí, tá indo bem. Eliminar. Malu, eu vou fechar seu áudio, senão daqui a pouco você vai estar dando resposta para a galera. Não, eu não sei nada. Estou pensando alto. Tá bom. Vou fechar aqui.
Tayla, Oi. o 3-3 lá em cima, na primeira linha, tanto faz proteger um ou eliminar outro, que dá no mesmo. Eu fiz as possibilidades aqui, para mim deu certo. Tanto faz um como o outro. Pode acontecer dúvida. isso? Pode acontecer ali ou pode acontecer, mas ali é uma dúvida ainda. Eu fiz as possibilidades aqui, né, fui terminando, aí deu certo, fiz com os dois. Tem alguns vitórios que tem essa situação, sim. Se eu elimino um, o outro, tanto faz. Mas esse aqui não. Ah, não? Então deixa eu pensar mais. Tá legal, tá bom. Tayla. Eu protegi. Aí depois, os que pode eliminar todos, eu protegi que eu achei que devia proteger. E os que ficaram, eu posso eliminar todos? Quando eu protejo um número e na linha ou na coluna tem um repetido, eu elimino esse. Pois é, eu já eliminei todos. E aí, quando eu elimino, eu protejo o que tem em volta desse. Mas eu primeiro eliminei tudo. Não pode, tem que ir protegendo e eliminando. Tem que ser o passo a passo, senão vai dar errado. Pois é, eu estou na regra. Tem que seguir a regra, não pode. O negócio é a regra. Tayla. Eu? Oi, Rosana. Tayla, onde que a gente encontra informações sobre esse passo a passo que você está informando aí por escrito? Então, eu enviei por e-mail, não sei se você chegou a ver. Eu enviei por e-mail. Então, vou dar uma olhada. E eu enviei no grupo da turma também. Esse passo a passo. Eu enviei a regra, enviei as dicas, enviei esse passo a passo. Tá, eu vou dar uma olhada. É porque eu não estava participando. Eu não assisti o primeiro encontro, aí eu estou procurando aqui me sincronizar. Não tem problema. É Tá só bom. depois acessar lá, tá no e-mail e tá também no grupo da turma. Mas qualquer coisa eu te envio no privado depois também, tá? Tá, vou olhar no e-mail aqui. Tá bom. Tayla. Oi. Oi, Jane. Teve um que você deixou para casa e ia corrigir hoje. Eu fiz. É aquele primeiro que a gente fez. Foi o primeiro que eu corrigi hoje. Você não pegou a correção? Não, pegou. Peguei. Pegou. Então tá. Peguei. Beleza. Vamos corrigir isso aqui? Falta um minutinho. Vamos corrigir. Vamos lá. Esse aqui, eu vou começar a correção olhando a vertical. Então, eu vou começar olhando as colunas. Primeira regra, proteger o meio. Então, eu já sei que nessa primeira coluna tem ali
Um e um, dois. O 2, então, vai ser protegido, exatamente. Na segunda coluna, tem algum? O 6. O 6. Entre 2 e 1. O 6 na segunda coluna. Segunda coluna. Mas está na linha. Está na linha. Vamos começar pela coluna. Coluna na segunda coluna não tem. Na quarta coluna também não tem. Na quinta coluna tem. Verdade. Isso aí, tava vendo que estava esperto. Quarta coluna tem o 3. Então, isso aí a gente vai proteger o 3. Agora não tem. Na quinta coluna não tem. Na sexta coluna Não tem. Não tem. também não. Agora a gente vai para a linha. Na primeira linha tem? Não. Na segunda linha tem? Não. Na terceira linha? O 6. O 6. Muito bem. Na quarta linha tem? Não. Quinta linha? Não. Sexta linha? Não. Agora a gente vai para os irmãos distantes. A gente vai eliminar os irmãos distantes. Primeira linha, primeira coluna. Tem um irmão distante ali. Um lá de baixo. E aí a gente vai proteger o 1 do lado. Quando elimina o irmão, protege o do lado. Quando eu elimino um, eu protejo o outro. Independente se ele é o irmão distante ou se é um repetido. Eu vou proteger o que tem em volta. Na segunda coluna, tem algum irmão distante? Não. Na terceira coluna? Não. Quarta coluna? Tem. Quarta coluna tem um. Vamos proteger o que tem em volta. O lado de cima. Eu também. Eu eliminei lá de cima. Eu eliminei. A primeira certeza é eliminar esse aqui. Porque já tem 2 protegidos. A primeira certeza é eliminar o 1. Que é o irmão distante. Essa é a primeira certeza. Depois a gente vai ver os outros. Qual que a gente vai eliminar? O 6 e protege o 5. Aí protege o 5 e protege. Na quinta coluna, tem algum? Não. Irmão distante? Não. Na sexta? Também não. Agora a gente vai olhar as linhas. Primeira linha, irmão distante, tem? Não. Segunda linha? Não. Terceira também não. Quarta, nem quinta, nem sexta. Muito bem. Isso. Agora a gente vai olhar os repetidos. Isso. Os números que estão ali se repetindo. Na primeira coluna tem um 2 protegido. O 2 do lado dele vai ser eliminado. Certo? Quando a gente elimina, a gente protege o que tem em volta. Aí protege 4. E aí a gente vai olhar. Na segunda coluna tem o 6, que não está repetindo nem na linha nem na coluna. Tem o 4, não está repetindo nem na linha nem na coluna. Tem o 1, que não está repetindo nem na linha nem na coluna. Certo? Na terceira coluna, tem o 5 que já está protegido. Ele não está se repetindo também, nem na linha, nem na coluna. O 3 não está se repetindo nem na linha, nem na coluna. Vamos agora na quarta coluna. O 3 não está se repetindo, nem linha, nem coluna. E o 5 também não está se repetindo, nem na linha, nem na coluna. O 5 não está repetindo, não? Não, o 5 não. Na quarta coluna, não. Na quarta coluna, não. Está na quinta. O 6, na quinta coluna, ele não está se repetindo também, nem na linha, nem na coluna. E aí, o que a gente faz agora? Tem 2 5. Tem os 5 e tem 2 1s. A gente tem que
proteger o 1 na primeira coluna, na quarta linha, porque senão ele vai fechar o 2. Isso aí, isso aí. Então, aí, o que a gente faz? A gente protege esse 1, essa é uma certeza que a gente tem, e elimina o de cima. E aí, a gente vai proteger o 6, e o que a gente faz agora? Agora, embaixo, na última linha, tem que proteger o... Espera aí um pouquinho, Tayla. Oi, Jane, fala. Você eliminou o primeiro 1. Eliminei. Por que eu eliminei esse 1? Porque eu protegi o de baixo. Porque se eu eliminasse esse, eu deixava o 2 isolado. Então, esse eu tenho que proteger, porque senão o 2 vai ficar isolado. Logo, o de cima, então, primeiro, ele vai ser isolado. Primeiro, você protege o 1 para não isolar o 2. Isso. E isso me dá a certeza que o 1 de cima vai ser eliminado, porque esse 1 está protegido. Uhum. E agora? Agora tem que proteger o 6 na última linha, senão vai bloquear o 1. Isso. E o 6 de cima? Vai proteger ali também. Vai proteger, né? Tá. Isso. E aí eu vou proteger o 6 de baixo para não isolar o 1. Certo. E agora? Agora eu parei aí. Eu protegeria o 1 da terceira coluna. O 1 da terceira coluna. Porque a gente já eliminou do canto lá, protegeria para poder seguir lá. Seguir lá. Mas aí que tá, isso ainda não é uma certeza. É sim. Isso vai ser uma certeza lá para frente. Mas esse ainda não é uma certeza. Mas, Tayla, não tem repetido. Aí é aquela regra de eliminar os repetidos. Mas tem um quadro. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai ali para aqueles em cima para aqueles 3 ali. Uhum. A gente não sabe qual que vai ser eliminado e qual que vai ser protegido. Por quê? Aqueles que 3 números 1s. Não, os 2 3 ali em cima. Os 3 1s ali a gente vai depois. Por quê? Se eu elimino esse, eu protejo esse, protejo esse, protejo 4. Certo? E aí, eu elimino o 4 de baixo, protejo 1, protejo 1. E elimino esse 1 de cima. Você vê aqui que deu errado. Deu errado. Deu errado. Então, olha onde é que ele foi. O 4 ficou isolado, isso aí. Então, deu errado. Então, a gente já sabe que não é isso. A gente apaga tudo e sabe que esse 3, o primeiro 3 da primeira linha, primeira coluna, esse com certeza vai ser eliminado. E aí a gente protege o 3. Protege o 3. Depois que eu protejo o 3, eu protejo o 5. Por quê? Senão o 6 vai ficar isolado. Né? Então, eu protejo o 5. Se eu protejo esse 5, eu elimino o 5 lá da ponta. Da segunda coluna. Porque ali já tem essa certeza que aquele 5 vai ser protegido e aquele vai ser eliminado. E protejo os que tem em volta. Coluna. Né? Coluna. Aí, protege o 2. Elimino esse 1. Vou eliminar o 1, que está ali se repetindo. E vou proteger o 4. Segunda coluna, não. Primeira coluna. Eu vou ficar com 2 4. E aí eu vou eliminar o 4 de baixo. Tá. E aí, finalmente, a certeza do 1. Viu? Falei que tá certo. Isso aí, agora a gente tem certeza do 1 aí. E agora, protege, o que a gente faz? Protege o 2 na primeira linha. Protege, só que antes, aquele ali pode proteger, mas se vocês olharem, a gente já tem essa certeza do 1
da penúltima coluna. Ah, já foi, é. Da penúltima coluna. Por quê? Ali está se repetindo. Então, a gente elimina o repetido daquela coluna e protege o que tem em volta. E aí, protege o 2 lá de cima para não deixar um isolado. Agora protege o 4 lá embaixo. Eu errei aqui. Aí elimina o 2 lá de baixo. Elimina o 2. Elimina o 2 lá de baixo. E protege o 4. Protege o 4 para não isolar. O 5. Protege o 5 para não isolar o 4, 2 e 1 em cima. E protege o 4 embaixo para não isolar o 5. Certo? Protege. E protege o 6. Protege o 3 para não isolar o 6. Isso aí. Parabéns. Conseguimos. Conseguimos. Manda mais ritual pra gente. Oi, fala. Você isolou esse 3 aqui para o 6 não ficar isolado. Mas ele não está contínuo na quarta coluna? Tem que ser e ou ou? Não. E o que acontece? O protegido, o 6 da última coluna... Não está repetindo, não. Não está repetindo, não. Acho que ela está falando que está repetindo na diagonal. 6 da última. Você falou. Na diagonal não importa. Não tem problema. Não tem Não, problema. Você falou o 6 da última agora. Agora que você falou o 6 da última. O 6 ali da última, a gente está ali. Ele já estava protegido. A gente tem que proteger o 3 em cima dele para conectar tudo. Então, todo mundo foi? Acompanhou? Pessoal, voltei aqui. Já fez, mas... Sônia, você chegou atrasada. Sônia, já acabou a aula? Não, eu estava todo quietinha. Como é isso? Não interessa. Não tem mais jeito de falar hoje. Olha só. Vou agradecer a participação de vocês. Vou voltar a comentar algumas questões que eu falei no outra aula e que acabaram as pessoas perguntando sobre qual é o objetivo desse jogo. Eu não sigo as regras, eu não gosto das regras, vou fazer. E realmente, gente, lembrando a vocês, não é só o Vitória, a gente tem vários outros. A gente vai adotar essa prática de trazer aurão. E aí a gente ainda tem aí Kakuro, Hashi, Arukone, Sudoku, mas são diferentes uns dos outros, porque eles trabalham de forma diferente tudo isso que a gente está vendo aí. Eu vou voltar a lembrar vocês que a gente precisa de uma atenção sustentada muito grande para estar fazendo uma atividade dessa. E memória, gente. Para que memória? Se eu não gravar as regras, não adianta. Fica nesse acerto e erro. Tem as regras, gravem as ordens de se usar essas regras. Não adianta querer pular, porque já perceberam lá que depois aquilo traz uma consequência de erro e tudo, aí acaba tendo que apagar tudo. Então, controla a ansiedade, faz passo a passo, segue as regrinhas sim, tem um porquê. E eu vou perder esse tempão, por quê? Porque você está estimulando seu cérebro. E essa é a única forma da gente estimular o cérebro, colocando ele para pensar realmente. Vocês veem que hoje a gente teve muito desse processo. E se eu fizer isso, qual é a consequência que isso vai ter? Lá na frente que a gente vai conseguir enxergar. E aí tem que ter todo esse jogo de cintura, tem que ter toda essa atenção sustentada para conseguir resolver, sim. E isso entra o raciocínio lógico. O que é raciocínio lógico, gente? É compreender ao ponto de entender como se aplica. Porque senão você aplica errado. A aplicação é a compreensão. Então, é fundamental. Quando a gente desenvolve o nosso raciocínio lógico, quando a gente foca, compreende aquilo, a gente consegue aplicar. Então, assim, é um jogo de paciência. Volto a pedir a todos vocês, segura a ansiedade, paciência, respira, senta para fazer quando está com tempo. Não senta falando, vou fazer rapidinho, só em 5 minutinhos. Então, não é a hora que você tem
para exercitar o seu cérebro. Tem que ser aquele momento que você tem meia horinha ou até 1 hora. Aí eu levo meia hora, 1 hora para fazer uma atividade, Sônia. Não importa, não é quantidade, é qualidade. É eu ter, como eu me dedico, o meu corpo, 30 minutos, 1 hora por dia, eu também tenho que dedicar para minha mente 30 minutos, 1 hora por dia. Não importa se é só em uma atividade. Não é a solução e a resposta que estimula o cérebro, gente. É o processo de fazer que estimula o cérebro. Exato. Reparou quanto a gente ficou aí atento. Thalia, peraí, não acompanhei. Naquela hora que você perde a sua atenção sustentada, não acontece isso? E aí você fala, nossa, peraí, não acompanhei, dá para voltar nesse lance? E aí você fala, tá, entendi, porque você tem a aplicação da regra e você gravou a regra. Mas a sua mente desligou em 1 minuto a atenção sustentada, ali você já se perdeu. Então, é um processo, você com você mesmo, seu cérebro e a atividade ali, tudo tem um motivo. Eu vou insistir muitas vezes nesses aulões, porque durante a Abrindo Horizonte, vocês vão encontrar vários rituais, e hoje vocês viram que a Thalia já fez um maior e mais difícil, um grau de dificuldade maior do que o da semana passada, que estava ali com um bichinho, que era pequenininho. Então, por isso, eu vou me repetir várias vezes, dando ênfase nesses pontos, que eu preciso que vocês compreendam e se permitam, vocês só estão fazendo bem a si próprio. É assim que a nossa mente continua boa. Não importa se eu tenho 60, 70, 80, 90. Eu estou fazendo ela funcionar. Não deixe ela se acomodar só na TV. Não pare de pensar. Não pensar dá trabalho, que pensar é chato. Eu fico triste, gente. Isso é qualidade de vida. Não adianta a média de vida ter aumentado e eu viver até 100, 90 sem cérebro. Ele é tudo. Ele tem que nos acompanhar até o final. Uma coisa muito importante é isso que a Sônia falou. Não tenha medo de ritores grandes. Às vezes, um ritore grande, se você segue o passo a passo, você encontra muito rápido. E você se surpreende com isso. Eu ia trazer um ritore, não deu tempo, óbvio, mas eu ia trazer um ritore que era enorme. E que se a gente fosse fazer, vocês iam ver. Certeza de acertar. Certeza, porque vocês todas fizeram esse processo com a gente. Vocês veem que vocês estavam se questionando, se eu fizer isso, Thalia, se eu fizer isso, pode acontecer isso? Entendeu? Vocês já estavam nesse processo. Isso. Exatamente. Isso é muito positivo, é isso que a gente mais insiste que vocês façam. Que vocês pensem, que vocês raciocinem e que vocês tenham o seu próprio tempo de resposta. É esse tempo que o nosso cérebro está levando para processar essas informações. Não se cobrem tanto. Né? O seu próprio tempo. Respeite o próprio comparar tempo. Com o amiguinho do lado. Cada um tem o seu cérebro, cada um teve oportunidades diferentes, vivências diferentes. Então, realmente, a gente desenvolveu mais ou menos algumas coisas, mas não é porque eu sou mais burro ou menos burro, gente. Isso não existe. Existe foi o que a gente teve durante a vida de oportunidade. Às vezes a vida joga a gente muito cedo para fazer dinheiro, para produzir, e não nos permite ter esses momentos que é com a gente, para a gente ter qualidade de vida. A gente, infelizmente, está num país que nem valoriza isso, né? Que a gente só tem, é cobrado a produzir é dentro de casa, é no trabalho, mas a gente tem que ter aquele nosso momento, o momento com o nosso cérebro, o momento com o nosso corpo e o momento com a nossa fé, cada um dentro do que acredita. E é isso que energiza a pessoa para continuar e estar bem em todos os outros processos, não só de trabalho, de estudo, mas de relação com a família, relação consigo mesmo, relação com os amigos. Senão a gente vai ficando... É muito difícil de lidar, ou porque a gente não acompanha mais nada, ou porque a gente se torna chato sem se perceber, porque a gente não está evoluindo e fazendo essa caminhada de cuidar da gente. Exato. Né? Eu vou dar um depoimento muito válido aqui também. O que acontece? Eu gosto muito de fazer esses jogos de raciocínio lógico, de pensar as estratégias de como fazer isso. E isso está sendo muito proveitoso para mim, porque o Ritori em si era um desafio enorme que eu tinha. Eu não conseguia seguir regra, eu não conseguia fazer o Ritori da maneira adequada. E quando eu fui realmente me dedicar e fazer, eu fiz.
Se eu consigo, todo mundo consegue. Eu tenho um desafio enorme com raciocínio lógico. Sônia sabe disso. Matemática é a pior coisa que existe na minha vida. Calculia, gente. A Thalia tem sérios problemas com número, com matemática, com esse lado de raciocínio lógico, matemática. E ela é uma superação constante. E está vendo que não é assim, que dá para. Mas você precisa se respeitar e se permitir. Exatamente. Descalculia bate aqui nessa pessoa, gente. Vocês não estão entendendo. É difícil, mas a gente vai se superando a cada momento. Quando eu descobri o ábaco entrou na minha vida, eu falei, gente, agora eu sei fazer conta. Foi exatamente isso. Foi assim que foi o meu processo com o Supero. E assim eu vou me superando a cada momento. Então, assim, qualquer pessoa consegue. É só se dedicar. É só seguir esse ritmo e seguir esse tempo. Eu estou vendo que vários de vocês evoluíram muito em uma semana. Em uma semana que vocês tiveram contato comigo, vocês evoluíram muito. E foi muito proveitoso. Já volto. Tá. É isso, gente, meninas. Estou vendo a programação da semana que vem, a ser bem ainda. Obrigada pela participação de todas. Muita saudade. Amo todos vocês. O meu link saiu do tablet, saiu do celular, não vou conseguir voltar. Uma pergunta. Na sexta-feira que vem. Sexta-feira que vem a gente ainda não sabe o que vai acontecer. Então tá, beleza. Era isso que eu queria saber. Beijo, gente. Beijo. Tchau. Tchau.